Tá valendo? Estamos aqui, pessoal, deixa eu ajeitar a cadeira, com o Zanon, Gabriel Zanon. Gabriel Zanon. Quantos anos tem, Gabriel? 17. Gabriel, conta aí como é que a gente se conheceu, como é que tu me conheceu. De onde tu é? Tu é daqui de Itajaí? Eu sou daqui de Itajaí. Nasceu aqui? Nasci em Balneário. Ah, em Balneário? Mas é quase do hospital que é Ah, maravilha. Mas tu é registrado como Itajaí? Balneário. Ah, Balneário. Legal. Aí... Mas o coração é Itajaí? Não, sempre foi, né? Sempre foi. O coração é Marcílio? Marcílio. Show de bola. Cara. Aí a gente se conheceu lá no colégio, a gente fez um artigo científico e nesse artigo científico falava sobre o efeito das drogas no organismo, né? Uhum. Então, como tu é médico, tem esse trabalho na rede pública de saúde, aí a professora te chamou para ser um dos avaliadores da banca. E aí falaram que tinha um vereador lá e eu fiquei assim, quem será, né? Tinha tu e mais outro. Legal. Aí no final eu perguntei quem que era o vereador. Aí levantou a mão, todo mundo riu, não sei se tu lembra. Não lembro direito. Não, todo mundo riu. Da risada eu não lembro. Ah não, todo mundo riu. Por quê? Por causa, não falando de política, né? Ah, é? Tipo assim. O maior político da turma. Aí a gente conversou no final, mas eu acho muito legal a abertura que o Paulo deu pra mim. Legal. A abertura de um político dando pro cidadão comum, né? Aham. E médico, político, uma coisa que eu quero ser, entendeu? Sim. Então é muito, muito boa essa abertura que tu deu. Legal. No final da entrevista foi uma apresentação de estudos científicos. Foi. A orientadora, a professora orientadora era a Morgana, né? E o Paulo Henrique Santos. Paulo Henrique Santos, que era o professor de ciências. De Química. De Química. Ciências é ano passado, né? Não, fundamental, né? Verdade. E aí, os trabalhos excelentes, eu fiquei impressionado com o nível de instrução de todos os alunos do Colégio São José. Né? Agradeci imensamente o convite, foi para mim uma honra. Sempre bom participar de assuntos interessantes. A saúde engloba tudo e essa questão de drogas ela é uma questão tanto de saúde pública quanto de política pública também. Então, de violência também. De violência, de várias outras questões, né? Que era o tema da campanha da fraternidade. O colégio trabalhou esse ano assuntos relacionados a essa temática. Ah, legal. Então a violência hoje em dia influencia muito na política, né? Sim. É o ponto-chave. O que chama muita atenção é um colégio, o nível do ensino do colégio particular, colégio privado, até em comparação com o colégio público, porque tu imagina que o trabalho que eles estavam fazendo era um trabalho que muitas vezes já é comparado com o trabalho de conclusão de curso, né? Com referências científicas, com uma banca de examinadores. Então, a desigualdade social ela já começa muitas vezes na desigualdade de ensino, né? Do ensino, da educação que a gente tem tanto para a pública quanto para a privada. E eu fiquei muito feliz de participar e até para a gente estar mais por dentro, né? Ligado com os estudantes, os alunos aí do ensino particular para poder ver o que está se passando e também a gente conseguir fazer com que o ensino público ele tenha a mesma qualidade do ensino privado, né? Então a gente fez uma amizade no final das apresentações, a gente deu a nota e tudo mais, foi muito legal, veio a coordenadora pedagógica, todo o pessoal da direção ali e tal, a gente foi super bem recepcionado por todo o pessoal do Colégio São José. E aí o Zanon no final veio me falar, a gente não se conhecia obviamente, ele falou, olha, eu tinha interesse de ser médico e político. Aí, poxa, na hora eu fiquei super feliz, eu falei, poxa, cara, perfeito, vamos trocar o telefone aqui, vamos manter o contato, né? E de lá pra cá a gente começou a manter um contato, fizemos uma amizade e eu fico super feliz de poder colaborar, né, com
com a evolução, desenvolvimento, com qualquer pessoa que tem interesse, que quer mesmo correr atrás, buscar, ainda mais em duas carreiras super importantes, com a carreira de médico, de político, né, que o nosso país precisa. E se a pessoa tem a vontade dentro de si, né, se Deus colocou essa vontade dentro de ti, é porque é o teu futuro e vai dar certo. Vai dar certo. São duas carreiras de importância para a sociedade. Muita importância. E aí depois a gente acabei conhecendo e o cara é um expert, é um gêniozinho, é um cara super inteligente. E fico super feliz aí de estar junto com a gente. E hoje ele trouxe, né, ele já está preparando já há alguns dias um plano de ação que ele acha interessante para um deputado federal ter e apresentar e colocar em prática. Então, com a visão super avançada para a idade dele, 17 anos, ele tem uma visão muito boa, macro, uma visão adulta, madura, né? E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, sentado na beira-rio de Itajaí. É isso aí. Então, para esse plano de ação parlamentar, né? Um dos primeiros pontos que eu acho que tu tinha que trazer como política pública é a redução da atuação do Estado na economia. Políticas liberais e que visem facilitar a vida do empreendedor, não atrapalhar como o governo brasileiro hoje faz. Né? O cara que quer ser empresário, ele tem que passar por uma série de desafios que impedem dele empreender. Né? Sim. A questão do imposto, das normas trabalhistas, são questões polêmicas, mas que hoje no Brasil o governo brasileiro atua como impeditivo para o empresário, né? Que é o gerador de emprego, o empresário. Sim. Então, outro ponto. Onde é que tá isso? Aqui, ó. Tá. Política de privatização? Reduzir a atuação do Estado. Sim, perfeito. Assim, Zanon, do meu ponto de vista, eu sou completamente a favor da redução do Estado em relação à intervenção que ele exerce na população brasileira, né? A gente tem que realmente dar mais liberdade, empoderar o cidadão, empoderar o empresário, empoderar o empreendedor, sabe? De uns anos para cá a gente já está sentindo na pele, né? E na verdade é uma questão que não tem mais volta, do meu ponto de vista. Não adianta o governo, os departamentos públicos lutarem contra isso. Nós vivemos eu gosto de falar até um momento que todo mundo quer ser MEI, todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz, todo mundo quer ser o seu próprio patrão, de alguma forma. A gente vê aí, até ontem nós estivemos relacionados num evento de marketing de relacionamento, onde as pessoas elas são o seu próprio CNPJ, eles são o seu próprio microempreendedor individual, eles são donos do seu próprio nariz, eles escolhem a hora que eles querem acordar, a hora que eles querem dormir, como que eles vão fazer o trabalho deles, e a remuneração vem por meritocracia, né? Então é um modelo de negócio que é muito atual hoje, já nos dias de hoje, vai crescer muito e é real. A grande carga tributária não beneficia o empresário no Brasil, não beneficia o emprego, a geração de emprego, e a gente tem que lutar realmente para desburocratizar, para reduzir esses impostos tributários, para flexibilizar a relação de trabalho, né? Obviamente que a gente não precisa ser uma cópia do modelo americano, por exemplo, mas a gente pode trazer exemplos do mundo inteiro que dão certo. O modelo americano é um tipo de exemplo, né? Obviamente que a gente precisa ter um empregador e um empregado que consigam dialogar. Se a gente for deixar desenvolver um modelo muito flexível, né? A gente tem que garantir leis que o empregado ele não seja prejudicado, que o empregado consiga, por exemplo, ter suas férias, né? Seu direito a férias, direito a outras questões vinculadas à saúde, vinculadas a cuidados de segurança no trabalho, entre outras coisas. Mas a flexibilização e a diminuição dos impostos relacionados à questão de emprego são necessárias. E o Estado, realmente, eu sou a favor de qualquer tipo de redução do tamanho do Estado. Só que a gente não pode fazer isso de uma hora para outra. A gente tem que entender que o Brasil tem uma população muito carente, e essa população carente ela precisa ser amparada até o ponto que ela seja empoderada. A gente, né, aquele esquema que a gente não tem que
que dá o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Né? Então nós temos que realmente ensinar a pescar. E já está perdendo muito tempo com isso. Né? A gente está demorando muito para educar a população e empoderar. Né? A revisão do Pacto Federativo, maior autonomia dos estados e municípios. Hoje a maior parte dos recursos de impostos ficam no governo federal. Sim, 70%, né? 70%. E eu penso que os estados e municípios, principalmente os municípios, que tem que lidam com a população de forma mais prática, de forma mais direta, é que tem que ser donos da maior parte dos recursos. Aham. Tu sabe que e é excelente, isso aí é bacana, muito bacana que tu tens colocado. A descentralização, ela está relacionada ao empoderamento. Né? A redução do Estado, ela está relacionada ao empoderamento, à protagonização, esse tipo de coisa. Então, eu sou a favor da descentralização, completamente. Né? Mesmo porque a gente vive num país com várias diferenças culturais, regido por, às vezes, uma única... Um governo federal. Exato. Que hoje é centralizador. Centralizador. Né? E isso está muito relacionado a questões, desculpa falar, mas eu acredito que relacionado à corrupção. Também. É muito mais difícil fiscalizar o Estado máximo, a nação, do que o município. Hoje os impostos, as lógicas arrecadatórias favorecem os interesses organizados e não ao cidadão. Né? Aham. Então a questão dos metacapitalistas, como o Olavo de Carvalho diz, Sim. Os impostos servindo para atender os interesses organizados, às vezes de empresas que estão acima do mercado, se posicionam acima do mercado, e é isso que a gente tem que combater. Exato. Né? O liberalismo, mas para todas as empresas. E hoje em dia a gente vê as empreiteiras, aquelas empreiteiras do Odebrecht, OAS, a Dwight Batista OGX, né, de petróleo, que se põe acima do mercado, acima de uma concorrência, para interesse organizado, interesse se prevalecer. Então isso é uma questão que a gente tem que combater também. Com certeza, com certeza. E tem muita gente que fala, e eu sou completamente a favor, menos Brasília e mais Brasil. Né? Municipalização, com certeza. Né? Com um aumento de transparência, aumento de fiscalização, né? Todas as nossas atitudes estão vinculadas a isso. Como eu não tenho rabo preso, não tenho padrinho político, não tenho empresa que me patrocina, não tenho nada, eu tenho total coragem de expor isso, né, sem medo, e ser um modelo, um exemplo que vai lutar para isso. Outro ponto é reforma tributária. A gente já falou disso, mas redução de imposto, simplificação tributária, questão de facilitar o empreendedor, né? Sim. Facilitar o cidadão que quer empreender, que quer ter sua empresa, que quer trabalhar. Mas hoje veio o Estado como impeditivo para isso. Quero chamar a atenção nesse momento da nossa conversa aqui, o grau de informação, né? Que hoje os jovens, né? Lógico que não é todo mundo que é que nem o Zanon, que tem esse grau de informação, mas consegue ter uma conversa muito boa, né? Com um embasamento no que está falando. Então hoje a internet, ela abriu esse leque, né? A gente não pode mais né? Nunca pôde menosprezar ninguém, mas mais do que nunca a gente tem que respeitar todo mundo. A informação está aí para todo mundo, né? Chega de coibir a informação, né? O conteúdo, sabe? A gente tem que realmente fazer com que as pessoas tenham o conhecimento das causas, sabe? Hoje a gente não precisa mais cobrar caro pela informação, cobrar caro pela educação. Sabe, a internet, o computador está aí para facilitar e o Zanon é um modelo disso. A gente não pode mais aceitar ter gente desinformada ou gente, às vezes, num colégio público que, poxa, não está tendo aula, que chega na época do vestibular, não está preparado e não consegue de maneira alguma entrar no ensino superior. Né? Esse tipo de coisa é inadmissível. A informação está aí fácil acesso. E nessa questão também, imagina, não está preparado para o vestibular. Às vezes o aluno do vestibular, ele afunila tanto que às vezes o aluno do colégio particular já é difícil passar no vestibular de medicina, por exemplo. Agora imagina um cara que está no colégio público. Exato. Não tem como. É muito difícil. A perspectiva de vida, ela está relacionada muito em relação, está vinculada à criminalidade. Sabe? Se a pessoa não tem perspectiva de conseguir se desenvolver pelos caminhos corretos,
há uma tendência a partir para o caminho errado. Então a gente tem que olhar de perto essas questões, né? Então agora questões sobre a reforma política, que tem que entrar junto o combate aos privilégios e o combate à corrupção. Lutar pelo fim do foro privilegiado. Hoje em dia todos os deputados federais têm foro privilegiado. Por que precisa desse foro privilegiado? A questão é essa, reduzir categoricamente os gastos do exercício parlamentar aí do teu mandato. Sim. Né? Não fazer, como é que se fala? Jogar cargos públicos para as pessoas, né? Troca de favores. Lutar pelo fim dos privilégios das elites do setor público, isso passa pelo cidadão também. Sim. Não fazer o voto de manutenção do poder. Trocar os representantes. E isso vem pela questão também da reeleição, né? São questões mais complexas, mas que a gente tem que analisar. E a população tem que se atentar para isso também. Votar sempre em renovação. Assim, né? Vamos por partes, né? O foro privilegiado, Zanon, é uma questão assim que não precisa nem de discussão, né? Uma coisa tão óbvia, né? Que não, é tão desnecessária para quem não é envolvido com corrupção, para quem não tem rabo preso, sabe? Então, eu sou completamente contra o foro privilegiado. Quem é corrupto dentro da política tem que pagar um preço caro, porque está envolvido com muitas vidas e prejudica muitas vidas no momento que está desviando recurso público, por exemplo, ou qualquer outro ato ilegal. A Constituição ela garante igualdade de nenhum cidadão é diferente do outro. Sim. Agora, por que o político ele tem que ser julgado em outras instâncias superiores, sendo que ele é um cidadão comum? Então, como eu falei antes, e é uma coisa que não tem cabimento, né? Concordo perfeitamente contigo. É como se fosse fazer o próprio jogador, o atacante, for apitar o pênalti dele, entendeu? É uma questão assim que... É uma lei para benefício próprio, né? Para imunidade, né? Uma imunidade parlamentar que é um absurdo. Então, graças a Deus, nós vamos acabar com isso aí, entendeu? Isso aí já está com seus dias contados, porque não sou só eu que tenho essa visão, tem vários outros políticos que têm falado sobre isso, né? E o fim do foro privilegiado está com os dias contados. Lá em Brasília eu vou votar a favor do fim do foro, com certeza, né? A gente tem que moralizar a política e acabou. Para reduzir os gastos de exercício parlamentar, assim, nós temos X cargos, né? E uma necessidade de produtividade. A questão é fazer o máximo com o mínimo de gasto, obviamente, com isso, equipe competente, enxuta, competente, uso de tecnologia, né? Não vou mentir, dizer que, poxa, não, vamos trabalhar com 2, 3 pessoas. Assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente dá conta, né? Para se eleger deputado federal precisa atingir um número muito alto de votos, né? O público votante é um público que tu tá ligado a ele, e não só a ele, mas ao estado inteiro de Santa Catarina. Então a gente tem que estar de olho, atender muitas demandas, não em relação a assistencialismo, mas sim a demandas reais, que são necessidades comunitárias. Então a gente precisa ter uma equipe muito bem preparada, treinada. Hoje em Pissarras eu já faço o inverso, eu não tenho um assessor particular, eu não tenho um assessor parlamentar meu, eu tenho só uma assessora jurídica que é dividida em 4 vereadores, né? Hoje eu tenho uma dificuldade enorme com filtrar dificuldades, necessidades. Por ser médico, muita gente vem até mim para questões de assistencialismo, sabe? Então o que eu venho sofrendo nesse 1 ano e meio de mandato, 1 ano e 9 meses agora, é algo muito que foge muitas vezes até do limite humano, sabe? Tem sido uma sobrecarga muito grande. Graças a Deus estou aqui, por muita dificuldade que eu passei, mas com o celular hoje, WhatsApp, Facebook, telefone que liga, várias outras maneiras de comunicação, corpo a corpo,
é uma sobrecarga muito grande e infelizmente Pissarras não se adaptou a essa realidade, não profissionalizou, sabe? Porque uma questão é tu reduzir gastos, outra questão é tu profissionalizar. Então a gente precisa profissionalizar, né? Tornar mais eficiente. Tornar eficiente, exatamente, né? E aí chega a ficar amador o negócio, né? Então, por isso que eu falo que também cortar, hoje eu não tenho nenhum gasto público, né? Esse ano eu não tive nenhuma diária, por exemplo, nenhuma diária, não fiz tudo. Para quem me conhece sabe, que vê, me acompanha nas redes sociais, sabe para onde eu vou com o meu carro, né? Viajo o tempo inteiro, estou num lugar, estou no outro, estou tendo relação com vários outros políticos no estado inteiro e eu vou com o meu carro, porque eu não gosto de depender dos outros, entendeu? Então se eu vou, eu gosto de ficar lá, conversar até a hora que for para conversar. Se a gente precisar jantar, a gente janta, entendeu? Eu tenho liberdade, gosto de liberdade, né? Eu tive uma diária só no começo do ano passado, se for lá no Portal da Transparência, no site da Câmara de Pissarras, que foi num curso para vereadores que a gente fez uma semana antes do Carnaval lá em Florianópolis. Foi a única diária que eu recebi, de lá até então nenhuma outra diária. Então pode ver que o meu gasto com verba de gabinete é zero, meu gasto com diária é praticamente zero, só teve aquele evento mesmo, né? Então eu sou contra gastos públicos, né? Agora, o combate à corrupção. Realizar, propor e buscar projetos que visem o combate à corrupção. Um exemplo disso é o projeto 10 medidas contra a corrupção. Quando chegou no Congresso, ele foi desfigurado, transformado em outra coisa. Virou 10 medidas a favor da corrupção. Sim. Compromisso pessoal em fiscalizar e denunciar a corrupção. Tornar a corrupção política, que afeta tantos cidadãos, crime hediondo, na mesma prateleira de estupro e de outros crimes hediondos, que afeta a vida do cidadão diretamente. Perfeito. Acho ótimo, Zanon, parabéns tocar nesse assunto, né? Então hoje eu estava até mentalizando um vídeo que nós vamos fazer depois. A minha atuação vai ser uma atuação de transparência, fiscalização e combate à corrupção. Eu até estava conversando com outro amigo que é o seguinte: a gente vive no Brasil com políticos que seguem um padrão, eu vou dizer um padrão do zero, do mais um e do menos um. Muitos são do menos um, porque eles fazem com que a nação fique subtraída, a gente perde com a presença deles, né? Outros nem fazem nem deixam de fazer, então ficam no zero, e os outros realmente fazem. Então a gente tem que acabar com isso aqui, com o negativo, né? E isso está no combate à corrupção, na transparência, sabe? Na busca de denunciar a quem está sendo corrupto, fiscalizar, né? Transparência, pessoal, né? O combate à corrupção, exatamente. Porque a gente não é que a gente vai somar, a gente vai deixar de perder. Porque tem gente que está fazendo o país sangrar. Muitos. Não é uma coisa incomum, é muito comum. Nisso, a gente vai para a estaca zero. E aí da estaca zero a gente vem com um programa de ideias, com desenvolvimento, de progresso e tudo mais. Então, eu tenho uma linha que vai ser a linha de busca pela transparência, de combate à corrupção, de denúncia, de fiscalização, né? Como eu já falei, eu venho fazendo isso de olho lá em Pissarras, né? Solicitei que fosse transmitido ao vivo as nossas licitações municipais, que ficassem armazenadas no banco de dados. A gente sabe que grande parte das corrupções do Brasil inteiro, em todos os municípios, na nação, estão relacionadas na licitação, né? Esse programa hoje de terceirização também tem que ser olhado muito de perto, né? Empresas terceirizadas por todos os órgãos governamentais, às vezes é uma maneira legal de se fazer corrupção, né? Um superfaturamento, sabe? A gente tem que ficar de olho em tudo, né? Com todos os tipos de empresas, concessionárias, com esse negócio de parceria público-privado, a gente tem que ficar atentos, até inclusive as privatizações, porque por um lado parece ser um bom negócio para o país, talvez, né? Mas por outro lado é uma maneira que pode gerar uma corrupção legalizada, né?
parcerias com pessoas públicas, né, para privatização. Às vezes tu vende uma estatal a preço de banana, né, com um interesse secundário por trás. Então a gente tem que ficar de olho nisso, não, viu? É muito bonito às vezes a gente falar em privatizar, mas nem sempre a privatização traz um modelo perfeito. Tu vê, por exemplo, a BR-101, né? Agora nós estamos numa luta para que sejam feitas marginais. Agora, depois que a concessionária já está lá, o contrato está assinado, não tem nada previsto no contrato, ela não tem obrigação nenhuma de fazer. Entendeu? E aí que mora o perigo, porque é uma dependência. O pedágio todo mundo está pagando, entendeu? Porque o que acontece? A concessionária, ela precisa receber, né? Porque é uma empresa privada, ela visa lucro, né? Então a gente tem que conseguir fazer contratos excelentes, ter uma confiança muito grande no político que está cuidando desse tipo de questão, uma fiscalização muito grande, saber que o político, por isso que eu me garanto, e eu sei que eu sou um cara que eu luto pela honestidade, sabe, a honestidade acima de tudo. O político não está visando interesse secundário quando está lá dentro de um cargo público, porque gira muito dinheiro, não é pouco, é muito dinheiro, sabe, e aquelas pessoas que têm a ganância correndo nas suas veias, sabe, a questão materialista, a questão de posse, de necessidade de autoconfirmação, sabe? Essas pessoas, elas correm um risco muito grande de entrar na política e se perder completamente, né? Crescer o olho e um abraço e ferrar com a vida de muita gente. Questão da educação, sei lá, com vários investimentos para as escolas catarinenses e nem só por investimento. O Brasil não gasta pouco com a educação, ainda não gasta o suficiente, mas não é pouco. Então, uma eficiência nesses gastos e uma fiscalização maior. Prezar por um ensino amplo e plural nas escolas, sem domínio de viés ideológico. Muitas escolas hoje, é uma questão polêmica, mas muitas escolas hoje públicas e privadas também, não é uma realidade que eu vivo. Mas muitos alunos, é uma questão de doutrinação. Uhum. Então, às vezes ocorre a imposição da ideologia do professor para com o aluno, e não uma pluralização das ideias, entendeu? Educação empreendedora e educação financeira nas escolas. Uhum. O Brasil não pratica esse tipo de educação, são poucas as escolas que têm isso, e eu penso que para o crescimento da nação isso é fundamental. Um ensino abrangente, efetivo e gratuito aos brasileiros, porque quando a gente fala em liberalismo, eu acho que uma das poucas coisas que o Estado tem que se meter é a educação, saúde e segurança. O Estado ele tem que garantir pelo menos essas três questões. Sobre a educação é isso. Legal. Então, show de bola. Parabéns pelo como tu entrou dentro da educação, né? A educação aqui, zelar por maiores investimentos para a escola catarinense. Com certeza, isso é uma questão que investimento, recurso financeiro é algo que a gente tem que sempre incentivar, mas o dinheiro tem que ser bem aplicado. A gente tem que saber qual é a prioridade, né? Se a gente investe X e qual é o retorno desse X que a gente investe. As questões, muitas vezes, a gente vê no deputados que estão focados em trazer dinheiro para infraestrutura, por exemplo. A infraestrutura é maravilhosa, mas o concreto ele não ensina nada para ninguém, né? Uma parede ela não ensinou uma criança, né? Então a gente precisa, antes de tudo, valorizar o professor, né? Valorizar o conteúdo, aquilo que tem que, né? A informação para o professor. A gente tem que fazer com que o professor tenha um plano de carreira bom e também, ao mesmo tempo, um ensino continuado, né? Uma atualização contínua, constante, porque o mundo não para. O mundo vive em constante evolução e assim todas as profissões, independente do setor público ou privado, e principalmente o setor privado, ela sempre valoriza mais, a pessoa tá sempre se mexendo, se atualizando e tudo mais, e às vezes o setor público não mantém a mesma velocidade de acompanhamento com o desenvolvimento do mundo. Hoje o que a gente vê, basicamente, é uma desatualização, né? A gente vê que os jovens mudaram muito mais rápido do que o ensino brasileiro. E aí faz com que haja um aumento da saída dos jovens das escolas, Evasão escolar.
aumento do índice de evasão escolar que a gente vê, né? O desinteresse dentro da sala de aula, né? Conversa paralela, a gente mexendo no celular. Por que, Zanon? Porque hoje todo mundo tem um interesse sob demanda própria. O celular hoje estimulou com que cada pessoa busque o que quer aprender naquele momento, o seu interesse naquele momento. E a gente não vai conseguir reverter isso, né? Então, o cara passa o dia inteiro fora da sala de aula, mexendo no celular, escolhendo o que ele quer ver, o que ele quer aprender, o que ele quer estudar, o que ele quer assistir. E aí quando entra numa sala de aula com o hábito que ele tem o dia inteiro fora, tu quer impor que ele tem um hábito diferente? Não rola. A gente tem que dialogar com o aluno, a gente não tem que bater de frente com o aluno. Então é aí que muitos professores se sobressaem e os outros que querem se manter estabilizados numa ideia antiga não conseguem sair do lugar, ficam patinando. Isso é um estudo de educação que a gente tem que promover a atualização, né? Atualização. Só que uma atualização que seja eficiente, que seja prática e que funcione. Prática. O que acontece? Nós temos que fazer roda contínua, roda constante, né? Quando que funciona hoje, né? Como é que funciona uma discussão de assunto ou um aprendizado? Onde está todo mundo participando, está todo mundo mostrando o seu ponto de vista. Então a gente tem que mudar o modelo de ensino, né? A gente tem que fazer com que o modelo de ensino seja participativo, né? A gente tem que fazer com que o professor seja muitas vezes o moderador do debate e não aquele cara que impõe a ideia, né? Tu tá falando ali de viés ideológico e tal. Passa por isso também, né? Isso, passa por isso também. Sobe um pouquinho ali, por favor. Ali, ó. Sem domínio de viés ideológico. O que acontece? Isso aí é relativo, é difícil, eu não consigo impor para uma categoria de professores, por exemplo, que ninguém tem o seu viés ideológico, sabe? Mas a gente tem que fazer com que isso não seja permitido de maneira legal. A gente tem que fazer com que o aluno possa denunciar. Esse foi o projeto, né? Exatamente. Esse foi a ideia do projeto Escola Sem Partido. Exatamente. A gente não pode deixar com que o professor que venha querendo... ele quer colocar a ideia goela abaixo, por exemplo, de alguma relação tanto de esquerda, direita ou centro, seja o que for, e o aluno não possa questionar, né? Na verdade, o ideal seria que nem se tocasse muito nesse tipo de assunto e deixasse realmente discussões pluralizadas, como tu disse, né? Mas é difícil até falar sobre isso, porque o que acontece em cada escola desse nosso Brasil gigantesco, dentro de Santa Catarina, a gente não consegue muitas vezes controlar. Então a gente tem que dar uma autoridade para o aluno também de questionar, fiscalizar e denunciar, se extrapolar, né? Sexto ponto de atenção ao cidadão. Mobilização pela saúde, pelo esporte, pelo combate às drogas e pelo empreendedorismo do cidadão. Tu falou de empreendedorismo antes, eu não falei assim, ó. Eu lá em Pissarras já fiz uma indicação para que seja feito educação financeira nas escolas, tá? Educação emocional nas escolas, educação básica de direito básico, né? Relacionado também a patriotismo, aumento da questão patriótica, né? O empreendedorismo também nas escolas, está lá uma indicação minha, pode ser verificada no site da Câmara. São os caminhos, eu falo isso por questão própria mesmo, né? Hoje eu ganho acima da média brasileira, mas às vezes não está nem relacionado quanto que tu ganha, mas quanto que tu consegue economizar, como que tu trabalha o dinheiro, né? Às vezes a pessoa pode investir, né? O valor que tu dá por cada centavo que tu trabalhou por ele, entendeu? Como que tu cuida das tuas finanças, né? A tua organização. Então, se tu tem isso já na escola básica, tu vai carregar isso pro resto da tua vida. Então a gente vai transformar uma população que gera riqueza, não que gera déficit, né? A questão da segurança, Política Nacional de Segurança. Lutar por leis rígidas, mobilização contra a impunidade, política de combate às drogas e o tráfico e fronteiras rígidas. Teve uma lei no Congresso do ano passado que praticamente abriu as fronteiras do Brasil, né?
E aí isso entra a questão da migração, do investimento que o Brasil vai ter que ter para essa situação. Questão da Venezuela. E ser rígido quanto ao tráfico e às drogas. Pensar em políticas que sejam duras nesse sentido. Aham. Vamos interligar com o de cima, que a gente pulou algumas coisas ali, sobe um pouquinho. Né? Foi mobilização da saúde, ali combate às drogas, esporte e tal. Então, assim, como eu tenho experiência no imposto de saúde, 5 anos na ponta, que eu gosto de falar, trabalhando com as famílias, com os cidadãos, né, com pessoas com diversos problemas relacionados à saúde, e a saúde engloba tudo, viu, Zanon? Assim como tu vai ser médico, né? Tu vai ver isso de perto. A saúde envolve segurança, né? A saúde envolve relação familiar. Por exemplo, se tu tem um problema em casa com o marido, aquilo reflete no posto de saúde, né? Se o teu marido às vezes está desempregado, né? A esposa muitas vezes vem porque ela sente na pele a dificuldade, ela está deprimida, está ansiosa, não sabe o que vai acontecer com o filho, com a filha, né? Às vezes o marido está envolvido com bebida, com droga, o filho está envolvido com droga. Então eu peguei questões de tudo quanto é lado relacionado a isso, e eu tenho muito conhecimento nessas áreas, sabe? Na prática, né? Na prática, conhecimento na prática, e eu sempre busquei soluções na prática. Então eu tenho uma visão muito ampla disso, né? E isso já dá para interligar, o esporte já é interligado a isso, porque o esporte é a melhor maneira de ocupar o cidadão, principalmente o jovem, né? Por quê? Porque o jovem está ocupando o seu tempo de maneira sadia, né? Ele está aprendendo a lidar com um grupo ou individualmente, né? Ele aprende a ter mais disciplina, ele aprende a se autodesenvolver, ele aprende a ter o prazer saudável, porque o próprio esporte libera endorfina, que é um hormônio relacionado ao prazer, né? Gerador de prazer, que é uma busca normal do ser humano, e às vezes a pessoa busca a droga em busca de prazer mesmo, para buscar tapar um buraco, um vazio, né? Então o esporte, ele assim como até copiando o Guga mesmo. O Guga falou que não existe, se eu não me engano, ele falou que não existe outro caminho para os jovens senão o esporte e tal. Agora eu não lembro exatamente como é que é a frase, mas realmente a educação e o esporte são a base que a gente tem que se trabalhar no país, né? Então, e como é que a gente faz com que a droga? A droga, ela está relacionada à segurança e saúde, né? Porque depois que a pessoa é um usuário, é um dependente, já vira uma questão muito relacionada à saúde, né? A saúde pública, porque ele é um doente, né? Então a gente tem que cuidar desse doente. Eu cuidei de muitos doentes relacionados a uso abusivo, uso nocivo de drogas, e a gente sabe que essa pessoa nem sempre é uma pessoa má, sabe? Na verdade, nenhum dos meus pacientes na minha frente era uma pessoa má, e essas pessoas, elas estavam precisando de ajuda, elas estavam envoltas numa prisão, numa cadeia, né, relacionada ao uso de drogas, e muitas vezes, para manter o vício, o prazer, esse tipo de coisa, acabavam cometendo delitos, né? Obviamente que ali na minha frente a gente não discutia delitos que eram causados, mas provavelmente esse risco acontecia. Muitas vezes gerava briga dentro de casa, né? Às vezes a pessoa roubava o próprio familiar, né? Ou alguém na rua para manter o vício. Depois que já entra num buraco um pouquinho mais embaixo, ela até para de procurar o Sistema Único de Saúde, porque a situação já está mais feia, né? Mas eu lidei com muitas pessoas relacionadas ao uso de droga, e também a gente já encaminhei muita gente para a clínica de dependentes químicos, né? Que é uma crescente no nosso país devido a esse aumento dessa demanda do uso e do consumo de drogas, e também aumento do tráfico de drogas. Então a gente tem que olhar essa questão das drogas de maneira bem ampla mesmo, que, como tu disse ali, está relacionado à abertura de fronteira, né? A entrada internacional, está relacionado à produção interna, que deve acontecer muitas vezes, né? Está relacionado a um problema de investigação, de inteligência da polícia, né? Está relacionado à corrupção dentro da polícia, infelizmente é uma realidade, né? Está relacionada
a questão de legalização ou não legalização das drogas, né? Da descriminalização. Então tem assuntos diversos em relação a isso, né? A gente sabe que muitas vezes o traficante é o queridinho do bairro, da comunidade, É o líder, né? É o líder. A gente sabe que muitas vezes tem regiões que as facções tomaram conta. Olha, eu tenho visto uma juventude brasileira aí muito relacionada a essas questões e infelizmente é verdade, sabe? Eu vou trabalhar muito para ajudar, principalmente a gente conseguir conscientizar que o caminho não é o tráfico, o caminho não é o consumo, sabe? Embora a gente não pode ser hipócrita e saber que é comum no nosso meio, né? Eu não sou um puritano, né? Já fiz coisas que às vezes não devia ter feito, mas na prática a gente sabe que é um atraso de vida, é uma perda de tempo e a gente tem que conscientizar. Às vezes a gente tem que até ser honesto e sincero ao extremo para poder ajudar mais vidas. E o que eu quero fazer é realmente ajudar, né? Inclusive o sistema prisional brasileiro é um sistema que a gente tem que analisar, porque muitas vezes ele não reinstitui o cidadão para a vida social, assim como a própria clínica de recuperação muitas vezes não. Então é um assunto muito delicado. Eu na saúde pública, graças a Deus, tenho muita propriedade para falar, para trabalhar, para ajudar em relação a isso. Bom, a questão dos macro temas era isso. Aí mais adiante no plano eu exploro ponto por ponto. Ainda não terminei de fazer isso, mas eu exploro ponto por ponto a questão economia, educação, saúde, segurança e as reformas que o Brasil precisa. Uhum. Então, na questão econômica, são 27 milhões de brasileiros na condição de subemprego hoje em dia, de acordo com o IBGE. E esse caso econômico, a falta de emprego, dificuldade de empreender, dependência social do Estado, dependência social em relação ao Estado, na minha opinião, são resultado dos planos econômicos keynesianos constantes na política desde o golpe da República, que visa a política de bem-estar social através de políticas estatais, impedindo a independência do cidadão em relação às políticas sociais. Uhum. E hoje em dia a gente tem o Doing Business, que é do Banco Mundial, aponta o Brasil na posição 189 entre 270 países na questão referente à facilidade de negócios. Uhum. O Brasil se encontra muito atrás nesse indicador. Sim. Se a gente quer um país que cresça economicamente de forma sustentável, passa elevando os índices do Brasil nessa questão. Uhum. E com políticas públicas que melhorem o contexto de empreendedorismo no Brasil. Uhum. Perfeito. Mas e aí? Daí a gente pergunta, tu tem... Eu vou perguntar para ti agora, eu vou passar a bola para o nosso Zanon político. Qual que é a tua ideia para a gente conseguir fazer com que o Brasil evolua nesse ranking, por exemplo, né, que tu me mostrou? Uma questão ampla e complexa, mas passa pela privatização, na minha opinião, pela privatização das estatais, pela redução dos impostos e talvez por incentivo ao empreendedor. Uhum. Perfeito. Né? Realmente são esses ideias, né? São caminhos, eles são desburocratização, né? São exemplos de possíveis soluções, né? Uhum. A questão em si que a gente vê que o Brasil piorou, né? Ali é um dado de 2015, então nesses últimos 3 anos aí agora também... Agora está em 190. Então o Brasil piorou nesses últimos anos, né? Houve um aumento de desemprego, houve uma crise e tal. O que eu até falei muito, que o governo do PT, né? Assim, na época, o Brasil já estava vindo, né? E veio num facilitador de compra, né? De aquisição, de crédito e tudo mais. Então, fez com que as pessoas elas tivessem uma ilusão que a economia tinha melhorado para sempre, né? Mas na verdade a economia melhora quando as pessoas melhoram, entendeu? Quando o modelo individual ele evolui, né? Quando tu vira um produtor, um gerador de riqueza, aí tu realmente
faz com que a economia cresça sustentavelmente. Então hoje o grande foco para melhorar a economia, do meu ponto de vista, né, e melhorar todas as questões relacionadas ao ranking que tu mostrou e tudo mais, é que a gente faz com que o brasileiro seja um gerador de riqueza a partir do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua capacidade de produzir. A gente tem que, obviamente, parar de produzir matéria-prima para os outros desenvolverem e a gente comprar o manipulado, o produto pronto. A gente tem que fazer isso aqui. A gente tem cabeças geniais no Brasil, né? Tem mentes super criativas. A gente tem um potencial gigantesco, né? A gente tem, meu Deus, uma infinidade de pessoas aí para colaborar com isso. O Brasil é um dos maiores países do mundo, né? A gente não pode aceitar estar no ranking de maneira alguma, uma posição de 190. É o fim da picada, né? O que a gente... Então, assim, são coisas que, obviamente, tudo que eu puder fazer para ajudar, né? E eu não tenho todas as informações na minha manga, porque se eu tivesse, né, provavelmente eu não estaria nem nessa mesa hoje aqui. Eu já estava lá, né? Eu já estava lá, mas se Deus quiser, né, e as pessoas me ajudarem, eu vou poder estar lá. E a gente tem que ser humilde o suficiente, Zanon, também, ainda mais hoje como a gente vive na era da informação, de poder receber informações, né, e ser o facilitador, né, ser o político facilitador, aquele cara que aceita as informações, né, que dialoga e que consiga botar em prática. A gente não precisa às vezes saber de tudo, mas a gente precisa saber dialogar, receber e colocar lá em pauta para que as coisas deem continuidade, sabe? Isso aí está relacionado muito à humildade, né? E não é difícil. É fácil, é fácil. É isso, não tem mais nada assim. É mesmo? Não, dá pra dizer. Aqui eu ainda não terminei de escrever, né? Então tem coisa que tem que desenvolver mais. Bacana, cara, mas assim, eu tô surpreendido aí com o teu trabalho, sabe, de plano de ideias de mandato, né? É muito fantástico, assim, ver um jovem como tu, com essa iniciativa, ainda mais a iniciativa de colocar no papel, porque é isso que faz a diferença, sabe, Zanon? Muitas vezes a gente vem cheio de ideias, discute, mas não coloca no papel, né? Não procura a pessoa certa para expor, né? Às vezes a gente fica brigando, xingando na internet, né? Fica, sabe, achando várias maneiras que não chegam a lugar nenhum, né? E tu é um cara que, poxa, veio, né? Mostrou interesse, né? A gente manteve o contato, botou no papel, estudou, continua estudando, continua lendo e hoje está aqui, poxa, a gente discutindo ideias para o Brasil, sabe, e ainda mais filmando, que vai transmitir para várias outras pessoas, quer dizer, abrindo as informações de maneira democrática para que todo mundo possa usar também, né, e pro progresso do país. Então, poxa, tu é um cara assim que eu tenho que tirar o chapéu, agradecer a Deus por ter te conhecido, né, cara, com certeza, né, uma referência, já é uma referência para o pessoal aí que te conhece, mas com certeza futuramente para Itajaí, para toda Santa Catarina, tenho certeza que tu vai ser uma referência, porque tenho fé que essa tua sede de aprender, de correr atrás, vai só aumentar e aí tu vai poder ajudar mais e mais pessoas. Eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui, né? Falar para 1.000 pessoas. A última parece que deu 2.000, né? Já vai crescer mais, vai crescer mais. É uma exposição, legal. Então até que eu não consigo me soltar muito. Se soltou muito bem. Não, mas eu queria me soltar mais. Não consigo falar tudo o que eu tenho para falar, porque é complicado, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas... Eu demorei uns 3 anos de filmagem para hoje tá mais natural. Sim, eu até fico aquém do que eu queria falar, mas que bom que tu falou, que tu conseguiu entrar nos pontos bem. Eu também te agradeço. E agradecer a oportunidade, a abertura que tu dá para as pessoas, né,
Os políticos, eles têm que ser assim e com muita honestidade, né? É isso. Não tem mais. Obrigado. Valeu, Paulo. Obrigado. Que bom. Show de bola. Valeu, galera. Então estamos aí com mais uma filmagem, né? Bacana, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Peço, por favor, que divulguem, que compartilhem, que façam com que as nossas ideias passem para frente, a gente consiga atingir aí todo o estado de Santa Catarina, todo o Brasil, né? E eu peço o apoio, o voto, que me conheçam mais, para deputado federal, Dr. Paulo Coral, 4599. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu.